aí a janelinha de chat, é bastante fácil. Acho que é isso. Tendo qualquer dúvida, por favor, é só entrar em contato. Então, a nossa programação para esse webinar, agora à tarde, é primeiro uma visão geral do guia, que vai ser feita pela Cris, da revista Exame. Depois nós temos uma apresentação rápida sobre o próprio GVSES, o nosso papel no processo, e depois a apresentação sobre o processo, o questionário, o cronograma e dúvidas mais gerais, caso tenha no final. Mas ao longo do caminho, tendo perguntas, é só entrar pelo chat, ok? Então, nós estamos aí com 91 participantes, é uma excelente presença, obrigado, né, a todos e todas que estão participando, e eu passo a bola para a Cris. Obrigada, Aron. Obrigada a todo mundo que acompanha a gente agora. Bom, acho que a maior parte talvez esteja bem familiarizada com o processo do guia. É um guia que existe já há quase 20 anos. Essa é a 19ª edição do guia, um pouquinho mais de 10 anos, já em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o GVSES. Enfim, realmente é a mais tradicional, enfim, a parceria desde 2007 com o GVSES. Foi pioneiro no mundo, né? Em 2000, quando começou como bolsa da corporativa, com um formato bastante diferente, mas já vai aí, enfim, há mais de 10 anos com esse formato atual, com o GVSES, e quem participa há bastante tempo sabe como esse processo acontece. Ele não tem tido grandes alterações ao longo dos anos, né? E tem o preenchimento do questionário. Esse questionário ele é submetido a uma avaliação de pontuação, né? O próprio sistema calcula a pontuação. O GVSES calcula... A gente vai entrar em detalhes sobre todo o processo mais para frente. Falando um pouco do tamanho mesmo, a 19ª edição, são 173 empresas que participaram em 2017, né, que preencheram todo o questionário. Vocês que estão aí no processo de preencher o questionário sabem que é uma tarefa árdua, né, mas que chegaram até o final. Então, é um painel bastante abrangente aí do que é a sustentabilidade das grandes empresas no Brasil hoje. Quais foram os destaques, né, dessas empresas participantes? 75 foram destacadas na edição impressa. Então, o resultado final é uma publicação em que 75 empresas apareceram, né, e destacadas em 19 setores diferentes. Cada setor teve uma melhor do seu setor. Além disso, foram destacadas uma empresa em cada um dos 10 temas, né, do guia. Enfim, essas informações todas de quais são os 10 temas, a gente pode entrar em detalhes depois, mas também está no nosso website. Além do destaque PME. Então, pequenas e médias empresas também têm o seu espaço. Bom, como eu comecei a falar um pouco antes, além do preenchimento do questionário, que é submetido à pontuação, né, estabelecida pela GVSES, as empresas que passam pelo crivo da pontuação, elas são submetidas a um conselho. Esses são os integrantes do conselho, né, que nós temos atualmente. Alguns já estão há bastante tempo. Acho que o Caio Magri, o presidente do Instituto Adsel, está há menos tempo, mas é um time bastante robusto, coeso, que esse ano ainda pode ter algumas inclusões. Já adianto que até a primeira reunião desse conselho, que vai ser em junho, pode ser que apareça mais 1 ou 2 nomes, e aí serão divulgados aí oportunamente assim que a gente estiver fechado. Ok. Passo a palavra agora para o Aron, para ele explicar um pouquinho mais da parte metodológica. Ok, bom, antes de entrar na metodologia diretamente, né, colocando um pouco o nosso papel, que é o Centro de Estudos de Sustentabilidade da FGV, no FGV-SES. Para quem nos conhece há bastante tempo, talvez estranhe esse F antes do GVSES, né, que ele sempre foi só GVSES, e atualmente agora uma nova diretriz de alinhamento da marca da FGV. Então todos os centros eles estão respondendo pelo nome completo, não só pelo apelido. Então estamos aqui como FGV-SES, sempre que vocês nos virem daqui para frente vai ser dessa forma. Então o FGV-SES, ele é o parceiro técnico do Editora Abril, como a Cris comentou. Nosso papel no processo é cuidar da metodologia do guia e do processo de análise das empresas. Então, fornecer subsídios para o conselho tomar a sua decisão, e a partir daí o conselho prossegue.
O FGV-SES, ele existe desde 2003, hoje temos um quadro aí de 55 pesquisadores e pesquisadoras engajados, né, nessa fronteira entre a sustentabilidade e a gestão, tanto pública quanto empresarial. Eu acho que esse é o grande diferencial do GVSES, e também um ponto fundamental nosso é trabalhar sempre com o que a gente chama de produção de bens públicos. No caso, a gente entende que o guia exatamente é um bem público por induzir a agenda, por avançar a sustentabilidade. Nós temos uma série de temas nos quais nós trabalhamos dentro dessa perspectiva de gestão e sustentabilidade, né? Eles se concentram em 5 grandes áreas: são o desenvolvimento local, a formação integrada para a sustentabilidade, as finanças sustentáveis, as cadeias de valor, as micro e pequenas empresas que se conectam a essas cadeias inovando em termos de sustentabilidade, e a parte ligada mais à infraestrutura natural, de mudanças climáticas, serviços ecossistêmicos e recursos hídricos. E em cima dessa sequência, desses temas, nós trabalhamos uma série de formas de apresentação e de produtos que, como eu falei, são sempre bens públicos, né, disponíveis de uma série de formas. Esses slides vão estar disponíveis, não vou entrar em cada um deles, mas quem quiser conhecer mais sobre o GVSES, né, o site ainda continua como gvses.com.br, ou então fgv.br/SES, que é o site oficial via portal da FGV. Uma coisa que também a gente sempre procura destacar, e isso acho que é um ponto importante, é que a nossa participação como parceiros técnicos, ela não é simplesmente calcada em pesquisa acadêmica, ela tem um grande respaldo da pesquisa acadêmica, da pesquisa aplicada, mas também a construção do guia, a produção do questionário, a análise que a gente procura compartilhar com a revista e com os conselheiros, está muito baseada na interação que nós temos com as empresas numa série muito grande de temas. E aqui a gente destaca algumas das atividades que contribuem especialmente para isso, né? Uma delas é o ISE, né? O Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo, né? B3 atualmente, com um novo nome agora, nova designação, e onde muito do que a gente aprende e desenvolve detalhadamente vendo o universo das empresas de capital fechado, listadas em bolsa, é passado e é pensado na construção do próprio guia exame, né? Então ele se alimenta e se renova muito com base nesse processo. Nós também temos aqui no FGV-SES o Registro Público de Emissões e o Programa Brasileiro do GHG Protocolo, que trata exatamente de gases de efeito estufa, da forma em que as empresas calculam e reportam. Temos uma quantidade grande de empresas já reportando e participando. Essa é uma plataforma aberta, pública, todos podem participar. Nós temos também uma série de iniciativas empresariais de inovação em micro e pequenas empresas, na Empresas pelo Clima, na Cívia, na ID Local, né, que é a Iniciativa de Desenvolvimento Local, e na TESE, que é a Tendência de Serviços Ecossistêmicos. Então, são iniciativas abertas para que empresas possam participar e estar diretamente dialogando conosco e com outras empresas, construindo conhecimento. Também essas iniciativas empresariais são abertas para empresas que queiram participar, e tem uma grande frente aí de aprendizado que nós também trazemos e compartilhamos dentro desse processo. E muito do que a gente faz é publicado por uma série de publicações também disponíveis no site. Então, assim, só para enfatizar que realmente esse é um processo que ele está muito fundamentado no aprendizado conjunto com as empresas. O GVSES, especialmente no caso do projeto do Guia Exame, ele tem um coordenador geral, o professor Mário Monzoni, o coordenador executivo desse projeto do Programa de Produção e Consumo Sustentável do GVSES, onde está o Guia Exame, o nosso trabalho em parceria com o Guia Exame de Sustentabilidade, sou eu, Aron Belink. Nós temos o Renato Moy, gestor de projeto, que vai falar com vocês em seguida, e uma equipe de pesquisadores que estão aqui conosco agora, Alexandre Miak, a Carolina Palazini, o Elton Barbosa e a Lígia Ramos, que acompanham e dão suporte para as empresas e para o processo nosso. Então, podemos passar agora para o processo 2018 propriamente dito, em que o Renato Moya vai poder passar para vocês os detalhes.
todo mundo. Falei que a gente já... Alô, pessoal. Voltou, acho que tinha caído a tela, algum problema de conexão. Isso. Tá. Bom, boa tarde. Está falando agora o Renato. Acho que a gente caiu provavelmente por um limite de participantes, né? Mas problema técnico, né? Vamos seguindo com a apresentação, a gente vai acompanhando, né? Algumas perguntas já chegaram no chat antes de eu começar a apresentação aqui da parte do processo desse ano. Então, assim... Caiu. Posteriormente, a gente vai... Só um pouquinho, que acho que alguém acessou a tela e caiu a nossa... Já parou. Vocês estão me vendo? Então é isso, pessoal. A apresentação a gente posteriormente vai disponibilizar no site do guia, assim como a gravação de hoje, né? Então a gente também está com o número limite de participantes. E a gente, então, depois sobe esse material todo para quem não teve oportunidade de acompanhar ou precisar do material, ele vai estar online também no site do guia, né? Bom, com relação ao processo desse ano, né, então, é um processo, para quem já está familiarizado com o guia exame, né, é um processo muito semelhante aos anos anteriores, né? Então, contando um pouco do nosso trabalho, né, na fase inicial do trabalho desse ano, a gente, né, o GVSS como parceiro técnico, a gente fez uma revisão do questionário, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa revisão, sobre quais os temas que a gente está trazendo, né, como novidade para esse ano. E a Exame, né, nessa fase inicial, já fez esse processo então, de divulgação, envio do convite para participação, né? Então, o sistema já está aberto, né, e o convite já foi enviado no início de maio, e esse processo vai até 15 de junho, depois a gente passa o cronograma certinho, mas até 15 de junho o sistema está aberto para as empresas se inscreverem e participarem, né, do processo desse ano do guia. Então, nessa fase, como estou falando para vocês, né, as empresas têm até o dia 15 de junho para se cadastrarem, né, no sistema, responderem o questionário, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, né, e também preencherem os relatos. A gente também vai falar sobre isso, né, para quem não está familiarizado com o tema, mas a participação das empresas se dá de duas formas, né, pelo preenchimento do questionário e também pela elaboração dos relatos, né, que tem a ver com os 10 temas que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês. Numa terceira fase, então, né, passada a etapa de preenchimento do questionário, após 15 de junho, a gente aqui no GVSS, a gente faz uma análise, né, por meio do sistema ali das respostas, né, das empresas, e a gente também, por meio do sistema, a gente faz o cálculo do desempenho dessas empresas, né. Paralelamente, a equipe da revista Exame faz a apuração jornalística, né, então elas já vão vendo as empresas que estão cadastradas e vão começando a levantar dados jornalísticos sobre essas empresas, né, então a gente vai tendo também informações de mercado, né, sobre o que está acontecendo com essas empresas que estão participando do processo. E também a gente, assim que tem essas informações consolidadas, né, tanto do preenchimento dessas respostas quanto da apuração jornalística, a gente submete esse material para o conselho, né, o conselho que a Cris apresentou agora há pouco, e esse conselho faz, então, uma avaliação de tudo isso, né, de todos esses resultados, para fazer, então, a seleção das empresas que vão compor o guia, né. 15 de junho é prazo para se inscrever e também para preencher o questionário, né? Então, é claro que se a empresa se cadastrar em 15 de junho, provavelmente ela não vai ter como preencher no mesmo dia, né? Então, o questionário no sistema está aberto até o dia 15 de junho, mas a gente consegue que as empresas se cadastrem antes, né? Para ter tempo de preencher o questionário e produzirem os textos, né? Então, alguém está perguntando se não era 30 de junho, mas não, é 15 de junho. Então, os dois prazos são 30 de junho, tanto para se inscrever, 15 de junho. Os dois prazos são 15. A gente recomenda que se comece antes, porque, obviamente, deixar para se inscrever e preencher no mesmo dia não dá certo. Mas, assim, ele fica aberto, tanto para a inscrição quanto para o preenchimento, até o dia 15 de junho. Isso. Beleza. Então, e não é 30, como alguém já perguntado lá atrás. Okay. Alguém perguntou se era 30, não é, dia 15 mesmo. Então, nessa parte, né, da seleção das empresas, quais são as perspectivas? É como que a gente faz essa avaliação da participação das empresas. Então, a gente tem, primeiro, o desempenho geral. Então, qual foi a nota das empresas, né, no
o preenchimento do questionário. Esse desempenho geral, a gente organiza ele, faz uma sistematização, dividindo as empresas pelo setor que elas participam, pelos temas do questionário, né? Então, a gente faz uma análise de como que as empresas, nas perguntas que tem a ver com os temas, e daqui a pouco a gente vai falar melhor desses temas, como elas se saíram nas respostas a essa pergunta desses temas, e também no preenchimento das questões críticas, né? Então, no questionário, quando a gente faz a elaboração do questionário, a gente identifica quais são as empresas, as perguntas que são críticas, né? Alguém perguntou, eu falando por blocos, estou vendo as perguntas chegarem, alguém perguntou se a carta do presidente também deve chegar até o dia 15, tem que chegar até o dia 15, né? Esse prazo, 15 para a gente é tudo, né? Carta, inscrição das empresas, preenchimento das empresas, né? Depois do dia 16 de junho não tem como fazer mais nada, né? Então, é esse prazo mesmo, pessoal. 15 de junho, temos aí um mês ainda para se inscrever, para preencher o questionário, para fazer a carta do presidente, né? Esse é o nosso prazo mesmo. E voltando para a minha apresentação, então, nos eixos de avaliação, a gente tem lá desempenho geral, preenchimento do questionário, análise quantitativa, né? Então, a gente faz uma análise da empresa, como ela está em relação ao setor dela, como ela está em relação ao preenchimento dos temas, né? Das perguntas que tem a ver com os temas do questionário e com as questões críticas do questionário, né? A terceira etapa, então, de avaliação, uma análise qualitativa, que é o que eu comentei com vocês. Nessa análise, os conselheiros vão pegar toda essa informação que eles têm das empresas, né, dos questionários, da organização por setor, dos textos que as empresas produzem, da apuração jornalística que o exame realiza, e a partir de todas as informações, o conselho se reúne e seleciona, então, quais as empresas que vão aparecer no guia, né? Então, no geral, esse é o processo, né, assim que a gente faz até essa fase intermediária de avaliação, para daí na quarta fase, né, na fase final, no mês de novembro, a revista Exame, então, lançar a revista apresentando, então, as empresas que foram ali selecionadas, né, que vão aparecer tanto no destaque nos seus setores, quanto no destaque geral do guia, né? Então, essas são as 4 etapas de participação. Alguém pergunta aqui se a inscrição que vocês mencionam são aqueles dados da empresa. Isso mesmo. A inscrição, você tem que entrar lá, né? Você cria um cadastro, um login, uma senha, você vai pôr os dados da sua empresa. Só depois que você colocar os dados da sua empresa que você vai ter condição de preencher o questionário, tá? Lembrando que as empresas que participaram já em anos anteriores devem entrar com o mesmo login e senha para que elas depois tenham acesso a esse histórico de desempenhos, né? E não fiquem com várias inscrições separadas, o que dificulta depois a ter acesso a relatórios anteriores. Tá, mas a gente vai, depois é que a gente fala com mais detalhes sobre essa parte de inscrição do sistema, pode deixar que está tudo coberto aqui, né? Isso, essa parte, está vendo muita dúvida de sistema, pessoal, os últimos slides da apresentação é só sobre isso, né? Então, alguém perguntou, né, se quando está para concluída, significa que a empresa está inscrita, ela está, né? Então, mas a gente vai chegar ali, eu vou passar no passo a passo para vocês, pode deixar. Então, a metodologia, né? Então, naquela primeira etapa que eu falei para vocês, né? Tem que preencher um questionário, né? Esse questionário, então, ele é dividido em 4 dimensões, né? 4 grandes temas. O primeiro deles é o tema geral, a dimensão geral. A segunda dimensão econômica, a terceira ambiental e a quarta dimensão social, né? Então, o questionário é dividido dessa forma. E os relatos, né, são divididos em temas, né? Então, dos anos de 2011 e 2012, a gente teve um tema único, né? Então, aqui em 2011, o tema de produção dos relatos foi de inovação e sustentabilidade. Em 2012, o tema foi redução em emissões de GE. Em 2013, a empresa podia escolher 3 entre 7 temas, né, para produzir os seus relatos. E desde 2014, né, a gente implementou um modelo aqui de produção de relatos, que é o que tem sido mantido até hoje, em que a empresa produz até 3 relatos, né, referentes a 10 temas, né? Então, mais para frente, eu vou mostrar para vocês aqui quais são esses temas e posso até dar uma contextualizada, né, mas tudo isso também está disponível lá no sistema, né? Sendo que não conta ponto, né, Renato? Isso. Acho que assim, se for pensar quantitativamente, né, que você está comentando, o que conta ponto mesmo é o preenchimento do questionário, né? Essa produção de relatos é opcional, né? A empresa vai produzir os relatos de acordo, até 3 relatos, né? Opcional, ela não é obrigada a produzir esses relatos, e isso não conta ponto, né?
Porém, como a gente tem uma etapa de análise jornalística, né, apuração jornalística sobre a empresa, levantamento de dados sobre a empresa, as práticas da empresa, né, tendo esses relatos, isso gera subsídio para a equipe da Exame identificar as boas práticas, conseguir fazer pensar numa matéria, identificar quais os temas que estão mais em alta, né? Então, isso ajuda muito a gente a conhecer melhor a empresa e identificar em quais temas ela tem desempenhado melhor. Né? E ajuda também na hora de escolher as melhores por tema. Então, isso. Como a gente tem essa escolha das melhores por tema, a prática sendo apresentada pela empresa ajuda muito, facilita muito a gente fazer essa seleção. Né? Então, vamos falar do questionário, né? O questionário, todos os anos, a gente faz uma atualização do conteúdo dele. Né? Então, igual o Arão comentou no começo aqui, a gente no GVSES, a gente também tem uma parceria técnica com a B3, não é, com a Bolsa de Valores de São Paulo, para fazer a gestão do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Esse é um trabalho que o GVSES faz desde 2005, né? E a gente, nesse trabalho, todos os anos no ISE, a gente faz um processo amplo de consulta a stakeholders do ISE, a representantes de empresas, da sociedade civil, da academia, do governo. E nesse processo de revisão do questionário do ISE, a gente traz muito tema, traz as pautas de tendência, tira aquelas perguntas que hoje já não estão mais discriminando uma empresa da outra, né? E procura estar sempre com a pauta da sustentabilidade empresarial sempre atualizada por meio desse questionário, né? Para o Guia Exame, como que a gente faz o trabalho? A gente incorpora todo aquele acúmulo de conteúdo que a gente discute na revisão do ISE e traz isso para cá, para o questionário do Guia Exame. Então, claro que a gente faz uma interpretação, né? A gente faz um tratamento desse conteúdo, para que ele seja aplicável para uma empresa, como as empresas do ISE, né? Que são empresas de capital aberto, que está listada na Bolsa, mas também aquelas outras empresas que não são de capital aberto, que estão eventualmente um porte menor do que as empresas que estão participando no ISE, mas que tem uma pauta grande, uma agenda grande de sustentabilidade para discutir, não é? Para tratar. E a gente, então, traz essas tendências, traz essas perguntas, faz uma adaptação desse questionário do ISE para aplicabilidade no questionário do guia. Então, esse é o trabalho já desde o início da nossa parceria, desde 2007, né, que o GVSES se tornou parceiro da Exame, a parceria, né, com relação ao conteúdo do questionário tem a ver com esse conteúdo do questionário do ISE. Então, para esse ano, né, nessa toada das atualizações, né, o que a gente mudou no questionário do ISE em 2017, né, que a gente está trazendo agora para o questionário do guia agora em 2018. Né? Então, como eu comentei para vocês, o questionário é dividido em 4 dimensões. A primeira das dimensões é a geral. Então, aqui quais os temas que estão entrando esse ano, né, como novidade na dimensão geral? O primeiro deles é a publicação de indicadores de sustentabilidade. Essa pauta da publicação de indicadores a gente vem discutindo muito no ISE, né? Então, como que a empresa, ela dá transparência, ela dá visibilidade para os seus indicadores de... Só porque acho que cortou, pessoal. Cortou. Ah, tá, acho que deu um delay aqui no meu áudio, mas resolvido. A gente, então, essa pauta da publicação dos indicadores de sustentabilidade, a gente procurou propor que a empresa trabalhe os indicadores de sustentabilidade da mesma forma como ela trata os outros indicadores do negócio dela, né? Então, tanto com relação a lucro, faturamento, balanço, né? Todos esses indicadores de gestão da empresa que ela faz com todos os outros temas, a gente vem propor no questionário, perguntar como que a empresa está também tratando os indicadores de sustentabilidade, como que ela está dando visibilidade para esses indicadores, né? Com relação à pauta da governança corporativa, que também vem dentro da dimensão geral, a gente discute desde os direitos dos acionistas, né, ou donos da empresa, né? Então, dependendo do tipo de capital. A gente também trata como que a empresa faz a avaliação dos seus conselheiros independentes. A gente deu uma reforçada nesse ano numa pauta que já vinha desde o ano passado, né, que é como que a empresa trata do tema da diversidade no conselho, né? Então, nesse ano a gente aprimorou esse aspecto, tratando da avaliação desse tema da diversidade no conselho, como que a empresa faz essa composição da diversidade no conselho. Então, a gente aprimorou o que a gente já tinha começado a tratar no ano passado, né? E a gente também trouxe questões sociais e ambientais para o planejamento estratégico da empresa, né? Então, esse é um tema que sempre está ali no questionário, mas cada vez mais a gente procura incorporar mais
como que a empresa está vendo a pauta socioambiental na hora de fazer esse planejamento estratégico, fazer a sua gestão. Veio a pergunta se a empresa que não possui capital aberto é prejudicada na pontuação. Não, ela não é prejudicada. E sobre indicadores globais ou se busca somente informações referentes ao Brasil? Essa é uma pergunta bem recorrente quando a gente fala da metodologia, né, que muitas empresas que respondem, elas são controladas, subsidiárias, né, parte de uma empresa maior, internacional. E um ponto importante, assim, nós estamos trabalhando sempre com a realidade da empresa no Brasil. Então, se existe alguma prática internacional da empresa, ou alguma política, por exemplo, que está sendo perguntado, tem que estar explícito nessa política que ela se aplica a todas as subsidiárias, que ela se aplica ao Brasil. Esse é um ponto importante. Né? Então, assim, não tem nenhum problema se a origem da política for fora, se ela estiver seguindo uma diretriz internacional, mas ela tem que estar acontecendo, a prática, a aplicação disso tem que estar acontecendo aqui no país. Ok? Sobre a questão das respostas, mais opções da resposta, as respostas mais aderente, de capital fechado. Vamos segurar isso aqui um pouquinho, para no final, por favor? Para a gente não interromper o fluxo da apresentação, a gente debate no final. Vamos anotar essa, tá? Então, quem marcou, por favor, não deixe de trazer de volta. Eu vou anotar aqui também, para a gente colocar no debate no final, ok? Então, estou dando sequência aqui na apresentação das novidades do ano, né? Então, a dimensão geral, esses são os tópicos assim, mais abrangentes. É claro que toda pergunta a gente sempre dá uma olhada em que está precisando atualizar em termos de referência de legislação, referência técnica, né? A gente sempre dá uma atualizada geral nas perguntas, mas esses são os temas, né, que a gente ou reforçou consistentemente esse ano ou trouxe como novo para a pauta do questionário, né? A segunda das dimensões é a dimensão econômica. Esse ano a gente não mudou o questionário da dimensão econômica, então, assim, a gente, no ano passado, tinha feito uma mudança boa na pauta do questionário da dimensão econômica. Esse ano a gente não fez alteração. A gente trouxe, claro, as atualizações ali, igual comentei com vocês, de mercado, de referencial, tudo, mas a gente não trouxe pautas novas, né? A gente, no ano passado, tinha vindo com uma frente grande de tratar risco, oportunidade no negócio. A gente está mantendo essas perguntas, mas a gente não teve mais atualizações de temas, né? A gente apenas atualizou o que já estava no questionário, né? Com relação à dimensão ambiental, a gente trouxe uma pauta grande aqui, né? Então, é uma pauta que a gente sempre está atualizando, é a pauta de mudança do clima. Então, a gente está, assim como a gente trabalhou no EASY, né? A gente trouxe também perguntas sobre como que a empresa ela faz as atribuições e divisão de responsabilidades, né, no seu nível de liderança, né, com relação à pauta da mudança do clima, né? Então, como que as pessoas mesmo, o nível do indivíduo, né, no cargo da empresa, está se responsabilizando por isso, como que a empresa está tratando também questões de vulnerabilidades, impactos, né, com relação ao negócio dela e a mudança do clima, né? Então, isso é uma pauta que a gente também trata no EASY e trouxe para cá, né, cada vez mais reforçando esse aspecto. E a gente também trouxe a pauta dos riscos e oportunidades com relação à mudança do clima, né? Então, tudo isso entrou, boa parte desses temas entraram como novas perguntas ali no questionário, né? Quem já está preenchendo provavelmente já conheceu esses temas. A gente também reforçou aquelas perguntas referentes à certificação florestal e aquele conjunto de perguntas referentes a efluentes e processos administrativos, né? A gente falava muito de efluentes ali no processo da indústria, né? Agora a gente está tratando dos efluentes nos processos administrativos também, que seria um passo além na pauta de tratado de efluentes, né? Com relação às instituições financeiras, né, a gente deu uma reforçada na pauta de políticas e critérios para crédito, subscrição de riscos e administração de recursos de terceiros, né? Então, ali para os bancos, né, seguradoras, a gente reforçou isso, né? As coisas de políticas e créditos, uma coisa que está sempre no questionário, a gente também apertou um pouco mais, né, atualizou um pouco mais, até com as legislações recentes que saíram sobre essa pauta, e a gente também trouxe um pouco mais a coisa da administração de recursos de terceiros com esse viés dos aspectos socioambientais, né?
Então, o questionário da dimensão ambiental, essa que é a pauta de novidades, né? A pauta da dimensão social, a gente reforçou um aspecto que já tinha, né? Então, são as referências com relação a pessoas com deficiência. Então, esse é um tema que entrou forte para esse ano, e acho que assim, para esse ano, para o ano que vem, né? Acho que eu posso até ser um pouco spoiler e dizer que no ano que vem a gente vai vir com uma pauta grande nessa dimensão para direitos humanos, né? A gente está em época de discussão desse tema aqui no ISE, tem muita coisa chegando no ISE, né? Então, assim, a gente está preparando essa informação e para o ano que vem, então, a pauta de direitos humanos, diversidade, a gente vai reforçar bem também no próximo questionário. Esse ano a gente realmente só ficou mesmo com uma ênfase maior naquelas perguntas de questão de pessoas com deficiência na empresa, né? Acho que tem algumas perguntas chegando, não sei se o pessoal quer fazer uma parada aqui para a gente... Eu acho que a gente podia responder um pouco o que veio, né? É o Aron falando. Só para comentar, a primeira que está aqui no chat, né? As empresas de capital fechado que não possuem conselho de administração, mas um comitê executivo com autonomia, né? Poderemos responder aos questionamentos considerando esse comitê como órgão máximo de governança, ou vocês consideram que não é o caso? Então, o que é importante a gente frisar conceitualmente nessa coisa, nesse tema? É que a questão que está atrás do assunto do comitê de administração é a separação entre governança e gestão, né? Conceitualmente, o ponto existe uma instância que não é responsável pela gestão direta da empresa, são os executivos, e que supervisiona, que dá atenção aos interesses dos acionistas e de outros stakeholders, supervisionando a atuação dos altos executivos da empresa. Então, quando a gente fala em comitê executivo, a questão não é tanto o nome, mas é esse tipo de função. Se a empresa tem uma instância coletiva, um colegiado, acima da sua alta direção, e que tem exatamente essa função de garantir os interesses dos acionistas e dos demais stakeholders em relação aos executivos da empresa, isso sim pode se aplicar, independente do nome. Sabemos que empresa de capital fechado não vai ter um conselho de administração nesses termos, ok? Acho que esse é o primeiro ponto. Então, a empresa tem que avaliar se o que ela tem cumpre essa função de separação entre governança e gestão. Uma outra pergunta que está colocada ali sobre os controles, os alvarás e as perguntas, né? Mas aí já é um detalhe mais específico, vou passar para o Renato. Tem alguma coisa mais que eu deva comentar aqui? Não, essa dos alvarás a gente não mudou, né? As perguntas manteve a abordagem do ano passado. E agora chegou uma pergunta ali sobre as DFs, né? Também temos dúvidas para a holding, que é listada no Dow Jones Sustainability Index, e eles no Brasil vieram dados para que a holding publique, se isso é validado também. Se a holding se é fora, né? Então, veja, de novo, a questão a informação da operação da empresa no Brasil está disponível publicamente. O que se procura, né, quando a gente pergunta sobre a transparência das demonstrações financeiras de outros indicadores, é que essa informação esteja disponível para o público brasileiro, para os stakeholders brasileiros. Então, a publicação dessas mesmas informações numa outra plataforma, num site, num canal, que não é acessível ao público brasileiro, isso não configuraria uma disponibilidade. Quer dizer, eu acho que é muito importante que essa informação esteja disponível de uma maneira acessível, em português, né, de uma maneira que o público brasileiro possa utilizar. Por exemplo, se a empresa tem um site aqui no Brasil, ela coloca no site um link para essa plataforma que ela está fora, isso eu imagino que atenderia, porque você está dando transparência para o público brasileiro. Mas, assim, tem que ser uma informação que ela atende o stakeholder que a gente se destina, que é quem está no país, né? Lembrando sempre que, assim, no processo que nós estamos trabalhando aqui no Guizame, a gente tem uma diversidade muito grande de empresas e nem sempre dá para ter uma resposta específica para cada uma, né? Então, a gente conta com o bom senso e essa coisa de se buscar, né, o espírito e o princípio que está por trás da pergunta. Acho que é isso. Depois perguntou ali se pode considerar o Conselho Administrativo que está na matriz, né? Então, de novo, o Conselho de Administração que fica num país X na matriz, ele não tem conhecimento direto da realidade brasileira, nem é acessível diretamente à realidade do país.
Então, o que a gente espera é um conselho que ele esteja sediado, focado no país. Né? Essa é uma pergunta recorrente também que a gente tem, né? Todos os anos ela surge e a gente mantém essa posição de que o foco nosso é a operação brasileira e que um conselho administrativo longe, né? Quer dizer, que esteja em outro país, ele não vai ter a proximidade necessária, a conexão com o mercado daqui. Acho que é isso. Tinha uma pergunta sobre mais opções para as empresas de capital fechado, né? Algum tempo atrás tinha aparecido ali, olhando a questão da governança também. Nós procuramos, até onde foi possível, manter uma proximidade com aquilo que a gente utiliza no contexto do ISE, que são práticas de boa governança, inspiradas muito no conhecimento do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e adequado também para empresas não listadas, empresas de capital fechado. Então, sugestões são bem-vindas de, eventualmente, algum tipo de ajuste que possa aparecer, mas, em princípio, a gente está cobrindo o que a gente reconhece como as boas práticas de governança aplicáveis em geral. Só um comentário, Arão, essa é uma questão recorrente, várias empresas de capital fechado se preocupam, né, com, enfim, eventualmente serem prejudicadas, e o que a gente observa nas 75 publicadas no ano passado, isso tem se repetido todos os anos, a boa parte, a maioria, não tem capital aberto. Então, o resultado final é que a gente observa que não, as empresas de capital fechado não são prejudicadas no preenchimento ou não são prejudicadas em relação às de capital aberto. Isso é o que a gente observa nas empresas publicadas mesmo, no resultado final. Sem dúvida, ou seja, o questionário ele recebe, acho que tem espaço para reconhecer as boas práticas de governança também nas empresas de capital fechado, né? E certamente isso não tem afetado, né, o desempenho delas aqui no processo. Então, pessoal, acho que retomando a apresentação, né, a gente, passadas as novidades da dimensão social, né, como que a gente fica, então, o placar aqui do questionário, né? Então, das 4 dimensões, né, a gente tem uma estrutura de questionário, quem já está familiarizado com o questionário do guia, vai lembrar, né, que a gente tem uma dimensão geral, essa dimensão geral é dividida em 5 critérios, daqui a pouco eu mostro quais são, né? De 5 critérios que são como se fosse um subtópico aqui dentro do tópico geral. A gente tem 12 indicadores, né? Então cada indicador traz um conjunto de perguntas, e esses 12 indicadores divididos em 32 perguntas, né? Daí lembrando que são aquelas perguntas gerais, depois a pergunta que a gente fala que é pergunta mãe, né? Depois a pergunta mãe tem a pergunta filha, né? Então o questionário ele vai se desdobrando nessa estrutura de critérios, indicadores, perguntas, e a pergunta mãe com suas perguntas filhas, né? A dimensão econômica, ela tem 3 critérios, 9 indicadores e 19 perguntas, né? A dimensão ambiental, uma dimensão um pouco mais diferente, né? Porque ela tem 4 indicadores, 4 critérios, porém, um dos critérios é específico lá para as instituições financeiras, né? Então, a gente tem depois ali 18 indicadores, sendo 3 desses indicadores específicos para instituições financeiras, né? Então, 3 indicadores que estão dentro do critério ali para esse tipo de empresa, né? E aí, no número total de perguntas, 69 perguntas, sendo que no caso das instituições financeiras, como elas têm um critério específico para elas, né? A gente tem ali, então, 76 perguntas para os bancos, né? E, por fim, a dimensão social, né? Uma ordem de 5 critérios, 19 indicadores e 43 perguntas, né? Então, as maiores dimensões ali, né, ambiental e social, com uma pauta grande de perguntas para o preenchimento do questionário, né? Essa divisão, falando um pouquinho mais de detalhe, né, então, que é a dimensão geral, né, acho que a gente pode comentar um pouco até no nível do critério ali, né, então, são ali os 5 critérios, né, então a gente começa ali falando desde os compromissos com o desenvolvimento sustentável, né? Então, aqueles compromissos formais, voluntários, né, que a empresa assume com relação à pauta da sustentabilidade, né? Depois a gente vai descendo esses compromissos, né? Então, para o alinhamento, né? Como é que a empresa dá uma efetividade ao que ela está se comprometendo, né? Então, como que ela leva isso eventualmente para um reconhecimento na remuneração dos funcionários, no engajamento das partes interessadas para discutir esses temas, né? Então, como que ela faz o alinhamento ao negócio dela, né, com os compromissos que ela assumiu. Dei mais uma pergunta, pessoal, vou deixar para responder daqui a pouco, senão a gente não consegue dar um fluxo na apresentação. Né?
o critério da transparência, né? Então, como que a empresa, a gente muito discute isso, né? Quando a gente está falando em transparência em termos de sustentabilidade, é só o relatório de sustentabilidade ou será que é o site? Será que como a empresa divulga as informações, a transparência de informações? Então, como que essa pauta, né? A gente discute muito isso no ISE também, né? O que a gente está querendo dizer com transparência no negócio, né? O critério de conduta, né? Então, a gente está tratando ali de aspectos éticos e de cidadania da empresa. E na etapa ali de governança corporativa, que é muito até do que o Arão estava comentando agora, das perguntas que vieram, né? De qual que é a estrutura da empresa, como que são seus conselhos, como que ela trata do seu planejamento, gestão, etapas de auditoria, né? Como que ela cuida, por exemplo, de aspectos de conduta e conflito de interesses, né? Então, essa é a pauta da dimensão geral, ela tem esse nome mesmo por trazer todos esses aspectos que são bem transversais para o negócio da empresa, né? Vindo para a dimensão econômica, né? Que dimensão econômica a gente não faz uma análise da saúde financeira da empresa, mas a gente faz uma análise de como que a empresa cuida do negócio dela, né? Então, a gente começa ali no critério de estratégia, né? Então, aspectos estratégicos do negócio, como que a pauta socioambiental, né, de sustentabilidade está entrando na estratégia do negócio, né? Como que a empresa faz a gestão dessa pauta, né? Então, desde ali tem os indicadores de riscos e oportunidades, como que a empresa trata a questão de crises e plano de contingência, como que ela faz a gestão de seus ativos intangíveis, né? Então, aspectos do negócio que às vezes tem muito a ver com a pauta da sustentabilidade, né? A gente pergunta isso de maneira mais específica aqui. Depois a parte da avaliação do desempenho mesmo, né? Como que a empresa faz essa gestão do desempenho, como que ela trata as suas DFs, como que ela apresenta o lucro econômico, apresenta o seu equilíbrio de crescimento e como que ela atua de acordo com a lei, né? O cumprimento legal. Então, essa é a pauta, como eu falei para vocês, não da saúde financeira, mas como que a empresa faz a sua boa gestão do negócio, né? Principalmente com relação a todas as questões da sustentabilidade empresarial, o foco do questionário. Dimensão ambiental, né, como vocês viram, é a maior das dimensões em termos de número de perguntas, né? Então, aqui a gente também tem ali o critério de responsabilidade e compromisso aí com toda a parte, então, da agenda ambiental do negócio, como que a empresa trata, né, dos recursos naturais, então, do consumo dos recursos, né? Processos, né? Então, os processos de gestão ambiental, passando por planejamento, tratados passivos, seguros, requisitos administrativos, procedimentos judiciais, né? Então, toda a parte de processos, né? Uma parte grande, que muita pergunta é relacionada aos processos ambientais. A gente também tem o critério dos indicadores específicos, né? Então, aqui entra toda a parte de certificações de saúde e segurança do trabalho, emissões atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos, aspectos ambientais críticos, produtos e serviços e até a questão do pós-consumo, né? Então, aqui é uma coisa bem específica também na parte de monitoramento de indicadores, né? E a gente tem depois o critério final ali, que vem com um conjunto de indicadores específicos para as instituições financeiras, né? Então, vai muito com relação a compromisso, abrangência e divulgação das políticas, né, da empresa, então, com relação a investimentos, né, e financiamentos da empresa, da instituição financeira, como que ela faz o gerenciamento e monitoramento dessas práticas e quais os produtos socioambientais que a instituição financeira apresenta para os seus clientes, né. Então, essa é a pauta ambiental, que é grande, né? E aí a gente chega na parte da dimensão social, que a gente tem aqui toda a parte de relações de trabalho, direitos fundamentais, né? Então, a gente entra desde as pautas mais básicas ali do trabalho infantil, trabalho forçado, o assédio moral sexual, não discriminação e valorização da diversidade, associação sindical, né, livre associação, ouvidoria, remuneração justa, contratação de terceirizados, né, são pautas também que a gente trabalhou muito já desde o ano passado, né, a gente tratou muito desse tema, desenvolvimento profissional e empregabilidade, não é? A gente também fala da gestão dos fornecedores no negócio, né? Então, desde a contratação, né, seleção de fornecedores, monitoramento dos fornecedores, sempre olhando para aqueles aspectos da sustentabilidade, né? Então, riscos ali com relação à cadeia, né? Tudo isso a gente trata também nas perguntas desse critério. Clientes e consumidores, né? Então, os riscos que o consumidor ou terceiros a partir da utilização, né, do produto, né, do serviço da empresa. Respeito à privacidade, né, uso das informações dos clientes, questões de atendimento ao cliente, sanções judiciais e administrativas, né, toda a parte mesmo de relacionamento da empresa com seus clientes e consumidores,
com relação à comunidade, né? Vai desde ali dos impactos, compromissos da empresa com a comunidade que ela está impactando, né? Que está em torno do negócio dela, e como que a empresa faz a gestão do seu investimento social privado, né? Por fim, temas de sociedade, né? Então, assim, desde os riscos para a sociedade, né, relacionados ao negócio da empresa, até o papel da empresa mesmo como cidadã, né, influenciando nas políticas públicas, né? Então, assim, passando pelas 4 dimensões, essa é a pauta que a gente tem no questionário. Para quem ainda não está familiarizado, né, vai ver que tem um conjunto número de perguntas ali, né, para responder, e que a gente, todos os anos, faz essas atualizações que a gente comentou com vocês, né, e que estão disponíveis ali no questionário até dia 15 de junho para preenchimento, né? Acho que a gente podia comentar um par de coisas que estão aqui no chat, por enquanto. Uma delas é sobre a última pergunta que está colocada, se 80% de conclusão positiva, já poderia responder, mesmo que não esteja 100% concluída aquela prática ou implementada uma determinada política. Nosso entendimento é de que não, de que quando existe uma gradação, vamos dizer assim, uma escala, ela está refletida nas próprias alternativas. Então, eventualmente tem uma alternativa que ela vai representando progresso num determinado tema, mas a gente entende que a empresa deve responder aquilo que ela tem efetivamente feito, né? Então, nossa orientação é essa, uma resposta positiva direta. A questão do peso da parte objetiva do questionário, critérios jornalísticos, subjetivos, e na verdade, acho que, né, a gente pode me complementar aqui, mas a pontuação quantitativa, ela é uma parte do processo, ela é um insumo para a decisão do conselho, também um filtro inicial daquilo que vai passar para o conselho ou não, que o GVCS faz. A decisão do conselho, ela é uma decisão que ela leva em conta o lado quantitativo, né, a performance dos pontos, mas não só, né, ela também leva em conta as informações, aquilo que se conhece sobre a empresa, a expertise dos conselheiros e conselheiras, isso independente, inclusive, do critério jornalístico, o critério do conselho, que já tem essa avaliação mais abrangente, né, da própria empresa, das que vão permanecer. E o critério jornalístico ele tem a ver com o destaque da empresa de cada um dos setores, né? Então, assim, aí sim, realmente é um critério jornalístico, levando em conta a opinião do conselho, que mais, né, a Cris pode comentar aqui. Isso aí, Arão. A pontuação é determinante e a parte jornalística, a gente tenta colocar pouco de subjetivo nisso. A gente vai direto a fatos objetivos que tenham relação com o tema sustentabilidade e traz isso ao conselho. Então, o que a gente faz de fato é apurar se existe algum grande problema relacionado a questões ambientais ou grande problema relacionado a questões trabalhistas. Enfim, a gente vai atrás de dados objetivos e traz as informações para o conselho, e nessa reunião que a gente faz com o conselho, essas questões são debatidas e pode-se chegar à conclusão que as questões podem ser sérias demais para que a empresa seja destacada como um modelo de sustentabilidade, né? A gente viu casos recentes aí de corrupção. Então, esses casos foram debatidos no conselho. Esse é um exemplo que eu dou aqui de corrupção, mas a gente tenta trazer dados objetivos. Então, a gente tenta manter a avaliação mais objetiva possível, mesmo no aspecto jornalístico. Não é exatamente não é um algoritmo matemático quantitativo, mas é uma avaliação objetiva, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Um outro aspecto que tem uma pergunta aqui que foi reiterada agora é sobre o questionário explodido, né, como a pessoa falou, ou seja, o questionário completo, com todas as subperguntas e tudo. Ele está disponível, né, para download no site, em PDF e em Word, então permite bastante facilidade para quem estiver querendo mexer com ele, para poder subdividir, passar para várias áreas. Então, isso já está disponível, é só acessar pelo próprio site onde se faz a inscrição. A outra pergunta que está feita antes, sobre respostas diferentes dentro de unidades do próprio negócio, a gente leva em conta que o guia destaca uma empresa, uma marca, vamos dizer assim, que eventualmente vai abrigar vários CNPJs. Nesse sentido, aquilo que está sendo declarado deve se aplicar ao conjunto que está sob aquela marca. Ou seja, se uma unidade de um grupo
não cumpre ou não adota determinada política, nosso entendimento é de que isso, de uma certa maneira, inviabiliza a resposta positiva do grupo como um todo. Porque, afinal de contas, o que está colocado ali é a marca do grupo, né? A marca mãe que está congregando o grupo todo. Então, nesse sentido, também acho que a empresa tem que ser rigorosa para que, de fato, as práticas que ela está declarando no guia estejam para todos. Tem uma pergunta ali que talvez seja mais para você, Cris, né? A edição deste ano terá um tema principal como foco? Não, a gente normalmente não tem um tema, quer dizer, até na reportagem de abertura do armário, eventualmente a gente puxa por um tema mais quente no momento, isso acontece em novembro, então eu não posso responder esse ano ainda, porque águas vão rolar aí. Mas sabe o que acontece até novembro. Mas com relação ao questionário propriamente, os temas abordados, não, nada específico, é uma questão que a gente já vem apresentando da mesma forma já há um tempo, né, Aron? Sim. Então, editorialmente vai ser o que aparecer na época. Exato. Então tá, acho que matamos já mais um grupo de perguntas, né? A gente vai seguindo, conforme for chegando novas, a gente vai segurando e responde numa tacada também. Então, falando em temas, né, Cris comentou aqui do tema da revista, e a gente tem também os 10 temas para os relatos, né? Então, como eu comentei para vocês, a empresa, desses 10 temas que eu vou apresentar agora, ela pode selecionar até 3 desses temas, ela não é obrigada a selecionar, mas ela, desejando, ela pode selecionar até 3 desses temas, e aí ela tem um template ali para ela descrever o tema dela e submeter desses temas, para que os jornalistas da revista possam ir atrás da informação e conhecer ali a prática da empresa com relação ao tema, que ajuda bastante nesse processo de seleção para o guia, né? Então, o primeiro desses temas é a governança da sustentabilidade, né? Então, como que a empresa, ela, de maneira geral, né, de maneira mais ampla, ela faz essa governança da sustentabilidade no negócio dela. Talvez me completando aqui, se eu alguma coisa mais dos temas, né? O segundo dos temas é toda a pauta de direitos humanos, né? Então, quais as práticas da empresa com relação a esse tema, né? O que ela faz, quais os programas dela, né, para promoção e garantia dos respeitos dos direitos humanos, né, na sua gestão. Relação com a comunidade, né? Então, desde como que a empresa faz a minimização dos impactos, né? Como ela gera os impactos dela na comunidade, até como ela faz o investimento social privado dela, né? Como é que ela se relaciona com a comunidade onde ela está operando, né? Gestão da água, né? E aqui a gente tem um tema que está bem alto e a gente tem recebido muita prática interessante, né? Muita prática interessante de empresas de gestão, né? De tratamento de água, né? De reutilização de água, de gestão eficaz de água, né? Investimento em inovação, tecnologia nessa pauta, né? Então, a gente tem muita coisa legal para a gente sabe que as empresas estão fazendo, né? A gente queria conhecer também. O mesmo para a pauta da biodiversidade, né? Então, também como que é, principalmente aquelas empresas que estão ali mais na exploração, atuando com exploração ambiental, né? Então, como que elas fazem a preservação da biodiversidade, como que elas tratam esse tema, né? Gestão de resíduos, né? Então, ali empresas na indústria também, então, como que elas aprimoram a sua gestão de resíduos, quais os investimentos, quais as práticas, né? Com relação a esse tema. Gestão de fornecedores, então como que a empresa trata a cadeia de fornecedor dela, né? Então, aqueles fornecedores diretos, né? Aqueles fornecedores dos fornecedores. Então, aqui a gente tem desde de monitoramento, seleção de fornecedores, até a práticas legais de desenvolvimento desses fornecedores, principalmente quando a gente está olhando ali questão de sustentabilidade, riscos, oportunidades para o negócio, né? Tem mais perguntas chegando, assim que eu terminar essa parte dos relatos, eu vou dar uma olhadinha aqui que vocês estão mandando. Com relação à pauta da mudança do clima, né, a gente até expande nessa pauta um pouco, incluindo a gestão de energia, né? Então, para muitas empresas, quando a gente está falando, né, de como a empresa faz a gestão dela, minimiza os impactos dela com relação à mudança do clima, muitas vezes, dependendo do negócio, a gente está falando da própria gestão de energia da empresa, né? Então, aqui tem também um espaço grande, independente do setor da empresa, mas tem bastante coisa para a empresa apresentar aqui em termos de práticas, né? O penúltimo dos temas é a relação com clientes, né? Então, aqui, principalmente empresas de serviço, né? Então,
a pauta dos relacionamentos da empresa com os clientes, os consumidores delas, né? E a última das pautas, a pauta da ética e transparência, né? Então, aqui, compliance, como que a empresa faz esses processos de relatoria, engajamento com stakeholders, como que ela trata aqui o seu processo mesmo de ética, práticas anticorrupção, né? Tem muita coisa também, no contexto atual do país, assim, a gente sabe de muita prática empresarial com relação a essa agenda, né? Então, assim, de maneira geral, esses são os 10 temas que a gente trabalha, né? Então, a partir desses 10 temas, a empresa pode selecionar até 3 deles e apresentar ali os seus relatos sobre o que elas estão fazendo nessas agendas, né? Vou dar uma olhada agora nas perguntas para ver se a gente segue ou se a gente tem uma coisa mais específica para comentar aqui. Eu acho que a gente podia comentar essas perguntas que apareceram agora, né, para ir seguindo nesse ritmo que está indo bem. Tive uma pergunta sobre a disponibilidade de canal para acesso às discussões e decisões do Conselho. Não. O Conselho ele debate, e isso é um material que fica no âmbito do próprio Conselho, né, e a decisão é conhecida por meio do resultado final, né? Então, não tem assim uma ata ou algum tipo de canal de acesso, de debate. No mundo perfeito, a gente talvez chegasse lá um dia, mas por enquanto acho que a gente não tem ainda uma forma organizada de poder ter alguma coisa assim que não gerasse um trabalho imenso de discussão, debate, que não terminaria nunca, a gente não conseguiria seguir, né, com o trabalho do Conselho. Então, assim, a gente gostaria de poder ter esse nível de transparência, mas infelizmente não dá para, né, não temos braços para fazer uma coisa nesse nível de detalhe. Uma outra questão sobre publicações das respostas, né? Isso acho que está disponível na inscrição, tá certo? Ou não? Não? A empresa optar por publicar as respostas? Isso tem no questionário, já é uma pergunta que a gente vem fazendo há alguns anos. E aí, enfim, a gente até agora não publicou essas informações, a gente está estudando uma maneira de fazer isso e tem uma grande chance da gente fazer isso ainda em 2018. Então, quem responder sim, tem que responder no sim convicto, porque acho que talvez dessa vez vá. É verdade, teve essa questão técnica de que a gente vem perguntando já faz algum tempo. Faz, uns 3 anos já. No Easy, né, quem acompanha sabe que a gente já tem disponibilidade total do questionário respondido, inclusive com comparação entre empresas. Se alguém acessar o site do Easy vai ver que tem ali uma plataforma que permite escolher uma determinada pergunta e ver como várias empresas responderam. É bem interativo, né? Anteriormente podia ser só o próprio questionário com as marquinhas de resposta, então acho que alguma coisa a gente vai conseguir fazer por aqui. Teve uma outra pergunta sobre os relatos, se de 2017 só seriam aceitos relatos sobre atividades e projetos realizados em 2017 ou se em 2018 também poderiam entrar. Sim, não tem uma linha de corte assim rigorosa, até porque, como foi dito, isso não conta pontos. Então, ele é uma coisa que ajuda na apuração, ajuda a formar conhecimento. Então, não tem por que ter uma linha de corte rígida, né? O mais importante é que seja um projeto relevante, né? Que tenha uma dimensão importante, algum resultado mensurável, principalmente. Isso. Tem uma pergunta aqui que está difícil de entender, que diz assim, haverá uma correlação direta entre o desempenho da empresa divulgado na revista, o quadro do indicador de chave, aquele que tem as folhinhas com as várias cores, no desempenho da empresa disponível no sistema. O que seria isso? Se é igual ao sistema. Então, o que o Elton está esclarecendo aqui, o Elton é o cara que está ali com a mão na massa, falou baixinho aqui do nosso lado. Só para ficar claro o seguinte, aparentemente o que está se perguntando é, o quadrinho que aparece com as folhinhas coloridas na revista, ele é por tema, né? E o que aparece no sistema é o desempenho pelas dimensões, o desempenho quantitativo nas várias dimensões, ou quantitativo nas várias dimensões. Então, na verdade, são duas coisas diferentes que estão aparecendo ali, portanto, elas não são as mesmas. A questão de haver uma correlação, acho que o slide seguinte, exatamente, a gente comenta um pouco como é que as folhinhas são apuradas, né? E aí, sim, existe uma correlação no sentido de que elas vêm da mesma fonte, que é o questionário, mas é uma outra conta, né? Uma conta que é feita em cima de uma seleção de perguntas, né? Isso o Renato vai passar em seguida aqui. Tem mais alguma auditoria, a próxima é da auditoria.
Qualquer, cara. Se a gente realiza a auditoria. Não tem auditoria, existe essa avaliação jornalística e a própria fase de entrevistas, né, das empresas, ela muitas vezes serve como parte da seleção, mas não existe uma auditoria. E a própria publicação, né, dos dados das empresas que autorizam, ela existe justamente para mostrar que é importante que as informações que estão ali sejam realmente correspondentes à realidade da companhia. Mas não tem auditoria, definitivamente não tem. Acho que é isso. Quer dizer, a transparência é um ponto importante para essa verificação dessa responsabilidade, né? O outro ponto importante, que é a pergunta que no contexto atual da crise política e lava-jato, se as empresas públicas possuem alguma chance, certamente possuem. Acho que não tem nada contra as empresas públicas, aliás, não são só elas que aprontam, e acho que a gente, né, não tem nada contra. Algumas estão em recuperação, quer dizer, cada uma está na sua realidade ali, né? Eu acho que não é difícil responder por todas, né? Sim, mas acho que não tem nenhum mérito aí, não, pelo contrário. Aí alguém falou que existe uma pontuação para cada resposta, subítem se sim podemos ter acesso. Então, a pontuação no nível das respostas e das alternativas, ela não é disponibilizada, assim como não é no Easy. E a razão disso é que assim, a gente procura não direcionar, ou evitar que as empresas direcionem as suas respostas em função de onde dá mais pontos, né? Isso é uma coisa importante. Assim, a gente entende que a empresa está refletindo aquilo que ela faz porque ela entende que é a prioridade, aquilo que ela deve fazer. Isso vai gerar um certo desempenho em pontuação. Mas a gente não coloca essa informação para evitar qualquer tipo de tendência. Apresentação disponibilizada, áudio também, está gravado. Sobre correlação, indicadores-chave, laboratório, prototar, está disponível para as empresas na analisação da empresa. Então, vamos ver o slide seguinte, que ele dá uma ideia geral. A gente, de novo, assim, a gente não desce no nível da pergunta específica de cada um, mas ela dá uma boa indicação de onde esses assuntos estão tratados no questionário. Aí está na tela agora, Renato vai seguir. A gente, desde o ano passado, né, desde processos anteriores, né, a gente sempre recebe das empresas aquele pedido de que elas gostariam de identificar quais as perguntas que têm a ver com os 10 temas, né? Por quê? Porque quem já participou de edições anteriores vai lembrar que na hora que a gente apresenta ali, né, que a Exame apresenta por setores ali, quais as empresas de destaque, tem ali um reconhecimento de como que ela foi com relação a esses 10 temas. Então, são as folhinhas, né, Cris, ali que indicam o desempenho da empresa. E, às vezes, a empresa vai bem destacada no setor, mas em determinado tema ela não fica indicada ali, que ela não foi tão bem naquele tema específico, né? Então, tem um pedido das empresas, né, para que a gente indicasse por pergunta quais as perguntas têm a ver com os temas, né? Que é uma coisa até meio parecida se for pensar naquela lógica de abrir qual a pontuação de cada pergunta, né? Então, assim, para a gente não abrir e indicar, sei lá, de repente a empresa fala, poxa, eu queria ter um reconhecimento bom em gestão da água. Então, quais são as perguntas que tem a ver com gestão da água? Eu quero ir lá e gabaritar todas. Não é um checklist, né? A gente não quer gerar um checklist para as empresas. A gente quer identificar e destacar determinadas práticas que indicam determinados tipos de desempenho. Mas não ele indicar a pergunta, acho que não é agora eu estou falando, pensando não é fazer esse checklist, né? Então, o que a gente procurou fazer? Pelo menos trazer qual o racional nosso quando a gente está olhando o desempenho da empresa em relação a esses temas, né? Então, vamos pegar aqui o primeiro, por exemplo. Quando a gente está falando em direitos humanos, quais as perguntas, né? Quais os temas das perguntas que a gente está olhando no questionário e que vai influenciar ali no desempenho da empresa no tema de direitos humanos. Então, a gente está falando ali de perguntas que têm a ver com o trabalhador aprendiz, com as perguntas que têm a ver com assédio moral e sexual, associação sindical, negociação coletiva, gestão ali, trabalho com deficientes, inclusão de deficientes, diversidade e equidade, licença parental, remuneração, seleção, contratação e promoção, trabalho forçado compulsório infantil, treinamento. Então, assim, a gente, na pauta de direitos humanos, a gente englobou também a pauta da agenda de trabalho decente, né?
E fizemos, então, esse reconhecimento nas perguntas que tem a ver com esse tema, né? Lembra, isso aqui está claro que são as perguntas que estão ali, principalmente na dimensão social. Então, por meio desse quadrinho, né, e lembrando que a gente falou agora, a apresentação vai estar disponível, a gente faz uma indicação de temas, né? Então, sei lá, se a empresa está preocupada ali com a gestão da água, igual eu falei, são as perguntas que têm a ver com aquele conjunto de temas que a gente está indicando ali, né? Então, essa indicação que a gente faz, mas a gente acredita que com isso, pelo menos, a gente consegue dar um norte para as empresas nesses 10 temas sobre como que a gente está fazendo essa correlação. Mas é isso. Depois de conversar muito com a Exame, a gente decidiu que essa era uma maneira legal, assim, de pelo menos indicar o que a gente está considerando quando a gente está falando de cada um desses temas no questionário, né? No meio do conteúdo do questionário, né? Acho que antes de passar para o próximo bloco, em que a gente vai entrar já no cronograma, né, acho que mais uma pergunta só que apareceu sobre a questão da análise subjetiva e do peso subjetivo. Veja, o que é importante, assim, são sequências no processo, então não tem um peso, né? Talvez subjetivo, inclusive, não seja a melhor palavra para refletir o que acontece no processo. Então, assim, a sequência, né, como a Cris e o Renato comentaram no começo, existe uma primeira seleção de empresas feita basicamente com o desempenho no questionário da pontuação, totalmente quantitativo, e onde, levando em conta, né, a pontuação relativa, ou seja, dentro do conjunto de respondentes, não é uma régua fixa, é uma régua que depende da qualidade do conjunto de respostas, uma parte das empresas é selecionada para um exame mais detalhado, tanto pela revista quanto pelo conselho. E esse grupo mais detalhado, ele é feito uma análise adicional sobre o desempenho quantitativo dessas empresas, e isso tudo é um insumo para uma apreciação e uma decisão do conselho e da revista. Então, veja que assim, não é que são pesos, uma empresa ela pode entrar ou sair do processo, tanto numa como noutra, né? Nos dois casos, a empresa ela pode ou não permanecer como uma empresa de destaque no guia. No debate do Conselho, os critérios, vamos dizer assim, eles são essencialmente os mesmos que estão discutidos no questionário. Você não se está analisando nada diferente daquilo que já foi pautado no questionário. O que acontece é que o questionário, por ser uma coisa com perguntas fechadas, ele captura uma parte imperfeita da realidade de cada empresa. Ele consegue dar um retrato razoável, mas bastante imperfeito, do que é a situação de cada empresa. Por isso que, à luz dos mesmos critérios, dos mesmos temas, dos mesmos princípios e valores, o Conselho debate os vários casos e, eventualmente, vai identificar coisas que não foram capturadas pelo questionário, mas estão dentro da mesma pauta. Então, não muda a pauta. Não é uma questão de pesos. Acho que a pontuação é determinante, isso é importante que fique claro. Nenhuma empresa que não pontuou, ela não é resgatada em nenhuma outra etapa do processo, então tem que ter a pontuação. Dito isso, essa parte, eu acho que como o Arão falou, o subjetivo, acho que é a melhor palavra, no sentido de que a gente procura informações objetivas. Então, dando exemplo de novo dos casos recentes de corrupção. Então, uma empresa que teve um escândalo de corrupção recente dificilmente vai ser aprovada para a lista final, né? Enfim, mas aí então a gente busca dados objetivos para essa discussão do conselho. E no fim das contas, é uma menor parte das empresas que acaba sendo excluída nessa fase. E então, acho que se alguém tem dúvida sobre qual é o peso mais relevante, acho que dá para dizer que a pontuação é determinante no processo. Ela é a primeira peneira, vamos dizer assim, e ela é um orientador importante para o que acontece no Conselho. Acho que deu para explicar, né? Tem mais uma pergunta que voltou ali, que é sobre realizado em 2017 ou também realizado em 2018. De novo, para o que diz respeito às informações objetivas que estão no questionário, valem as datas e as referências de data que estão, né, explícitas no questionário. Para os relatos, não tem linha de corte de tempo, então pode ser uma coisa que está acontecendo agora, a qualquer momento.
Ok? É isso. Então tá bom, pessoal, acho que com isso a gente já passa essa parte aqui dos temas, já faz o tratamento dos temas e vamos entrando então para a etapa do cronograma, né? Então, como é que a gente está aqui em termos, como que é o nosso caminho até novembro, né? Então, a gente está agora na etapa de preenchimento do questionário, né? Então, o sistema foi aberto no dia 3 de maio e vai, como a gente já falou no início, vai seguir até o dia 15 de junho, né? Então, a parte de preenchimento do questionário pelas empresas. Na sequência, então, a gente faz a tabulação e a sistematização das informações, né? Então, tanto as informações ali do preenchimento do questionário, quanto da análise ali, né, dos relatos, né, que é feito pela exame, tudo isso é trabalhado até o dia 20 de julho, para depois, então, a gente submeter isso. Primeiro, ainda tem uma etapa de apuração jornalística, né, das informações, então a equipe da exame, se quiser contar um pouquinho mais, vai atrás, né, dessa apuração jornalística, o tempo que a gente está fazendo também a avaliação dos resultados ali, né, que a gente já comentou. E aí, com o conselho, é feita a seleção das empresas, né, então, que vão formar o guia, né, então, seleção das empresas, análise dos relatos, tudo isso a gente, indicação de quais os destaques em cada um dos temas, né, tudo isso é trabalhado ali até o dia 6 de setembro. No período de 20 de agosto a 29 de outubro é feito a produção mesmo, na elaboração do guia, para daí a gente chegar, então, em meados de novembro e lançar o guia na revista, né? Então, a gente ainda não tem uma data aqui, mas todos os anos costuma, né, Cris? Ele faz um dia, mais ou menos. Em geral, é sempre na primeira quinzena, né? Então, acho que hoje vai ser ali na primeira quinzena de novembro. Então, é esse o processo, né, a etapa aqui que a gente espera que muitas das empresas que estão com a gente hoje aqui venham comemorar com a gente ali o lançamento do guia, né, e o reconhecimento pela revista. A gente tem feito uma pré-festa de premiação, né, no ano passado nós fizemos, e sempre na sequência da publicação do guia. Tá, eles colocaram aqui, né, o Lucas colocou como sugestão seria interessante o feedback, como ocorre na parte objetiva, né, sobre os pontos fracos apontados na apuração jornalística, né. Você comentar alguma coisa, mas acho que assim, é complicado, né, assim, tem uma coisa, porque tem uma coisa, né, Lucas, o feedback que a gente devolve na parte objetiva, ele é um sistema, né, então a gente consegue produzir isso, fazer apresentar um relatório de performance ali, do desempenho da empresa com as demais participantes, tudo de maneira automática, né? Então, para você ter uma ideia, no ano passado foram 173 empresas participantes, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Ele dá um feedback para a empresa dessas análises, né? Acho que é um desafio grande para a revista aqui, né? Uma coisa importante é o seguinte, quando a gente apura as informações relativas a uma empresa, quase 100% das vezes a gente procura a empresa para ouvir o que ela tem a dizer a respeito. Então, se a gente acha uma grande questão ambiental, a gente vai até a empresa, isso nessa etapa de apuração jornalística que está entre agosto e setembro, e ouve, né? Quer dizer, bom, encontramos aqui tal informação dizendo que existe um processo, enfim, o detalhe que foi, a gente ouve, a gente faz muitas entrevistas aí nessa fase, então as empresas, elas são ouvidas também, não é um processo que elas simplesmente, elas são avaliadas, julgadas. Exato, elas são ouvidas mesmo, então é uma produção jornalística mesmo. Acho que fica a ideia, né? Precisamos a gente ter formas mais abrangentes aí de dar feedback e a gente tem pensado nisso, vamos ver se se consegue pensar. Obrigado pela sugestão, acho que é sempre bem-vinda, né? Seguindo adiante, pessoal. Não, só deu obrigado. Bom, então agora a parte do sistema, né? Quando eu comecei a apresentação, né, vieram várias perguntas sobre cadastro, tal. Acho que agora é a hora que a gente consegue demonstrar melhor como é que funciona, né? Assim, não tem nenhum segredo, né? Acho que quase todo mundo deve estar acompanhando aqui, deve fazer a declaração do imposto de renda, né? Deve se cadastrar em sites mais diferentes, né? Aqui não é nada diferente. A gente tem o site que está na tela aí para vocês, né? O endereço do guia. Ali já no início do texto tem ali destaque, né? Inscreva-se aqui. Então, clicando ali, a empresa ela já entra ali para fazer a inscrição dela e se cadastrar no sistema, né?
Então, se a empresa ainda não é cadastrada, ela tem o campo do primeiro cadastro. Se ela já é cadastrada, lembrando que a Cris comentou, a empresa vai lá com o usuário e senha dela e vai subir o mesmo usuário e senha que ela usou no ano anterior e vai acessar o sistema, inclusive, com o histórico das participações anteriores dela, né, que fica salvo no cadastro da empresa no sistema, né? Então, a empresa aqui, se ela está no primeiro cadastro, ela cria esse usuário, cria essa senha, e aí ela já entra aqui para o preenchimento. Então, aqui tem todas as etapas, né, onde tem os dados da empresa, ele está indicando que está concluído, né? Então, ela coloca os dados dela, ela já entra para a parte de preenchimento, né, das 4 dimensões, mais a parte 5, ali, que é a parte de produção dos relatos, né? Posteriormente, ela vai ter, entrando no site de novo, a empresa vai encontrar ali, né, o relatório de desempenho dela, como é que ela foi nesse ano, e olhando ali no nosso exemplo, você, inclusive, consegue acessar o relatório dela dos anos anteriores, né? Então, é bem tranquilo, acho que preenchendo os dados da empresa, a empresa já entra ali para o preenchimento do questionário. Conforme ela vai preenchendo o questionário, ele já vai salvando automaticamente, né? A empresa pode deslogar e logar quando ela volta, as perguntas estão do jeito que ela deixou, né? Então, se ela entra, preenche 3 perguntas no dia, no outro dia ela entra, preenche mais 50 perguntas, né? Conforme ela vai entrando, ela vai encontrando o que ela já preencheu. Ao final, ela faz uma retomada geral das respostas, estando de acordo com tudo, ela dá um concluído e manda as informações para a gente poder fazer o processo de avaliação, né? O importante é que todas as respostas estejam concluídas para que a empresa seja considerada no processo, né? Depois receba devolutivo. Isso, se precisar deixar uma perguntinha aberta, ela não consegue, né? Por exemplo, ali, dimensão geral, está 68%, né, preenchido. Se não tiver verdinho concluído, a empresa não consegue mandar as informações e a gente não consegue concluir fazer a avaliação da empresa, né? A Jaqueline está pedindo aqui se não tem como carregar as informações do ano anterior e assim evitar preencher informações parecidas, né? Essa é uma análise que a gente fez esse ano e principalmente por motivos técnicos, né? A gente ainda não incorporou, estudando com o fornecedor, né, Cris? Mas por enquanto não é uma inovação que a gente não trouxe por hora para o questionário. Né? Tem uma razão adicional, né, só para trazer que eu acho que é importante também, que do ponto de vista da mecânica de preenchimento, a gente entende que é importante a empresa pensar naquela pergunta e anotar conscientemente uma posição, porque vindo pré-preenchido, a tentação, em alguns casos, de não mudou nada, então deixa assim, seria muito grande, talvez, e acabaria minando um dos objetivos do processo, que é a reflexão sobre esse conjunto de temas. Então, induzindo a erros. Pode estar induzindo a erros. Então, a empresa deixou, mas não era bem assim, né, esqueci, já estava assim, achei que era. Então, a gente entendeu que não só por razão técnica, no sentido tecnológico, mas pela técnica de aplicação de questionário, pela própria ideia que está por trás, né, é pouco provável que isso aconteça mesmo no futuro breve. Então é isso, né? Então tem essa justificativa técnica, essa também de reflexão, né? Jaqueline. Só agradeceu, tá ok, Jaqueline. Bom, seguindo aqui na parte do sistema, né? Então ali o passo a passo, né? Como eu falei para vocês, primeiro a empresa vai entrar, preencher os dados da empresa, dados cadastrais. Depois precisa lembrar, como a gente falou, né? Se não responder 100% das perguntas dos 4 questionários e a gente não consegue receber, a empresa não consegue mandar as informações, lembrando que os relatos, produção dos relatos é opcional, a empresa pode preencher até 3 relatos, se ela quiser fazer 1, se ela quiser fazer 2, se ela quiser fazer nenhum, ela tem essa opção, né? Só realmente o questionário, né, que é obrigatório que seja 100% de preenchimento das perguntas. O relatório de desempenho, né, ao final do processo, ele fica disponível para os participantes que preencheram, então, todos os questionários. Quem não preencheu tudo não tem acesso ao relatório, né, não tem como o sistema gerar esse relatório para a empresa. E se a empresa, no meio do processo, quiser desistir, ela realmente só precisa parar de preencher o questionário, né, não mandar ali as respostas dos 100% das perguntas dela, que ela não vai ter... não tem nenhum compromisso, né, as informações, inclusive sobre a participação da empresa, não vão ser divulgadas, né, então ela pode iniciar e não é obrigada
a completar, né, o processo e nem se descadastrar, nada. Realmente ela só precisa desistir do processo para ninguém saber que ela participou. Então, como é que fica, né? Quando a empresa conclui todos os temas, inclusive aqui preenche os 3 relatos, né? Fica aparecendo ali o quadrinho tudo como concluída, né? Fica tudo verdinho ali no sistema da empresa. E a carta do presidente, que as pessoas perguntaram, né? Também no prazo de 15 de junho, ela precisa ser mandada pelo correio, né? Para esse endereço aqui, para Fernanda Reis, lá na redação da Exame, né? Então, no Editor Abril, Avenida das Nações Unidas, 7.221, 18º andar, CEP 05425-902, São Paulo, capital, né? Essa informação também está lá no site do guia, né? Então, também a apresentação vai estar disponível para vocês, mas também no site da Exame vocês encontram essa informação. Aqui o sistema, né, como fica, então, ali a parte do relatório, né, então, depois que ela preenche, né, ela consegue ver aqui a pontuação dela, né, como que ela foi em relação ao setor, a média geral, né, de participantes, e com relação às 66 empresas mais consideradas aqui as mais sustentáveis, né, acho que do desempenho. Então, como que ela foi em relação a ela mesma, em relação ao setor, a média geral e as melhores colocadas. Isso aqui tem mais comentário? Não, só isso mesmo. Realmente, assim, esse número, quantidade de empresas, ele varia, né, conforme o ano, porque exatamente são as empresas que passaram na primeira peneira e que, então, serve como grupo de benchmark dentro do próprio universo de respondentes. O passo seguinte, eu esqueci minha senha, né? Muitas vezes ou a pessoa saiu da empresa, ou putz, passou um ano já, não tenho mais essa senha. A gente tem a opção também, esqueci minha senha, né? Isso é uma coisa que a gente fez questão de colocar aqui, porque muitas vezes vem como dúvida para a gente, né? Ajudar a empresa a recuperar a senha dela. Então, a empresa, se ela esqueceu qual era o usuário, se ela esqueceu qual era o e-mail, né? Ela consegue entrar aqui e pedir, né? Ela não sabe o usuário, mas ela sabe qual e-mail que estava cadastrado, ela consegue acessar aqui essas informações e recuperar o acesso dela ao sistema, né? Então, isso é igual a qualquer sistema normal, né? A gente tem esse recurso também. E aí, uma última oportunidade de tirar as dúvidas por agora, né? Daqui a pouco eu vou deixar também o canal de atendimento, né, da Exame aqui para o processo, né? Tanto em relação ao conteúdo do questionário quanto a sistema e qualquer outro tipo de dúvida que possa ter sobre a iniciativa, né? Já vou passar o contato. Mas se alguém tiver mais alguma coisa para subir no chat, a gente está à disposição, né? A carta tem que ser do presidente mesmo, da empresa. A gente coloca o presidente, o principal executivo, né? Mas assim, tem que ser a pessoa no nível mais alto de responsabilidade na organização, né? Os questionários são desse ano, sim. Os questionários que estão para responder no site já são deste ano. E a carta tem que ser enviada pelo correio, enfim, porque a assinatura... Enfim, é uma questão da gente ter a assinatura do presidente. É um documento mesmo, né? Você coloca no lugar da revista, gente. Você vai publicar uma coisa falando vários fatos sobre uma empresa, vai disponibilizar eventualmente informação. Não ter um papelzinho escrito dizendo que, né, a empresa aceitou fazer isso por meio de uma pessoa legalmente autorizada é um risco, um liability para a própria editora. Então, assim, na verdade, né, precisa ter um documento arquivado que diz que não foi alguém que inscreveu a empresa de gaiato ali e saiu respondendo, às vezes talvez nem ser da empresa, imagina. Né? Então, não, é carta mesmo. Então é isso, e acho que já passando aqui, né, como eu falei para vocês, esses são os canais de atendimento, né? Então, eventuais outras dúvidas, né? O telefone que está funcionando é o 2344, o 6840 foi desativado. Mas o 2344 está funcionando bem, a gente tenta responder no mesmo dia, às vezes até, se possível, dentro da mesma hora, aumentando a expectativa. Mas a gente tem dado uma atenção especial, porque a gente sabe que esse período é crítico e a gente quer ajudar, enfim, quem está aí na empreitada a fazer da melhor forma possível.
Então é isso, pessoal. Acho que foi bem legal. Aqui a gente teve um pico de 100 participantes, né? Então agora a gente está com 69. Então acho que funcionou, né? O nosso formato novo de pontapé inicial do processo, né? Nos anos anteriores a gente fez esse encontro lá na Editora Abril, né? Então a gente foi até um encontro, um evento sustentável aqui, né? A gente evitou um bom deslocamento aqui de pessoas, né? E espero que para a gente funcionou bem, espero que tenha funcionado bem para vocês também, né? Esse formato de chat e de interação, né? Obrigado aqui pelos parabéns. E a gente vai também procurar, né? Acho que o quanto antes subir essa apresentação no site do guia, tanto os slides quanto a gravação do que a gente apresentou aqui, até para eventualmente, se alguém teve oportunidade de participar, depois resgatar alguma coisa por aqui, né? Uhum. E mais perguntas, e-mail, telefone, enfim, a gente está aí para ajudar. É isso aí, muito obrigado, né, a todo mundo e bola para frente. Obrigado pelos agradecimentos aí no chat, são super bem-vindos também. Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.